Como informamos há pouco, devido a uma circunstância especial, nós estamos trazendo o sermão da noite para agora de manhã. Por isso, abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhes que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da tua palavra, diante da tua verdade, da tua lei, da tua instrução santa e bendita. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos capacite a compreendê-la e o Senhor mesmo a aplique aos nossos corações, de tal sorte que sejamos transformados e edificados para a tua glória. Ó Deus, tem misericórdia de mim, mais uma vez. Nesta manhã eu te peço que o Senhor me abençoe, me use, e que as nossas mentes, neste momento, sejam tão somente cativas a Cristo Jesus e a sua palavra, que nada nos distraia, que tenhamos santa concentração e assim possamos ouvir a tua voz. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Qual a dica das crianças? Aliás, o reverendo Mateus está ficando bravo comigo. Mas as crianças hoje vão desenhar porquinhos nas montanhas. E eu estou trazendo essas referências para os pais também terem problemas, não sou só eu que vou ficar com isso. Então, os pais ajudem as crianças a desenhar os porquinhos na montanha. Ah, e mais, comendo capim. Até porque naquela época não tinha ração especial, não é, dona Leni? Não tinha, então era isso que eles comiam. Porque, crianças, a história de hoje vai nos ensinar que nós não precisamos ter medo dos espíritos, não é? Nem mesmo de historinhas de espírito, tipo como aquela da loira do banheiro. Não que existe isso, crianças, não precisamos nos preocupar, não é? Porque Jesus é maior e mais poderoso do que qualquer espírito, e Ele liberta e protege as pessoas. Entenderam, crianças? Então, sigamos com essa exposição. E eu me lembrei, meus irmãos, que eu gosto muito de filmes de resgate, com aquelas operações super elaboradas, daquelas que dão bastante trabalho, não é? Arriscadas.
Eu não sei se você já assistiu um filme que chama Argo. Ele trata do resgate dos funcionários da Embaixada Americana dos Estados Unidos no Irã, naquela tomada, naquela crise de 1979. É um filme baseado em história real. E eu vou te dizer, assista esse filme que você vai ficar tenso do início ao fim, não é? Mas é uma grande história de resgate. Por que eu lembrei desse filme? Porque o texto desta manhã fala de uma história de resgate, porém muito mais radical e muito mais importante, porque ela trata de Jesus resgatando um homem do império das trevas. E nós vamos ver isso em 3 partes. Nós vamos ver a realidade do império das trevas, o resgate feito por Jesus e as diferentes reações diante de tudo isso. Bom, em primeiro lugar, versículos 1 a 5, nós temos a realidade do império das trevas. Jesus desembarca ali na terra dos Gerazenos e logo vem um homem possesso de espírito imundo, diz o texto, e esse homem vem à sua direção. E como diria o Hendrickson, Jesus sai de um mar agitado e agora vai lidar com um homem agitado. Não é? Essa é a realidade ali. Mas eu preciso, antes, a título de introdução, comentar sobre 2 supostas dificuldades. Em primeiro lugar, o texto diz aqui que é a terra dos Gerazenos. Só que Mateus, os textos correlatos nos sinóticos, Mateus vai falar que foi na terra dos Gadarenos. Lucas, em alguns textos, em algumas versões importantes, vai dizer que foi na terra dos Gergesenos, não é? Que terra foi essa? A Bíblia tem algum problema? Claro que não, meus irmãos, mas a arqueologia já nos ajudou a entender isso melhor, não é? A partir de uma descoberta de uma cidade chamada Gersa, que também é chamada as ruínas de Quersa, onde ali habitavam os Gerazenos e os Gergesenos, bem próximo, ao lado um do outro, não é? E também Gersa era uma espécie de vila de Gadara. Gadara era uma região maior, então era uma perspectiva, daí o nome dos Gadarenos. Veja, sabe quando você vem de São Paulo, ou de Belo Horizonte, ou de Minas, para cá, vem pela 040, imagine a cena, você entra na divisa, já entra para o DF, para o carro e tem 3 pessoas no carro, cada um vai ligar para casa e vai dizer que chegou. Um vai falar assim, cheguei, oi, cheguei, estou em Santa Maria. O outro vai falar assim, oi, cheguei, estou no Gama, porque são fronteiriços ali, bem fronteiras mesmo naquele pedaço. E o outro vai falar assim, oi, cheguei, estou em Brasília. Os 3 falaram a verdade. Os 3 falaram, só que é uma questão de ponto de vista, não é? Mas, em segundo lugar, o texto de Lucas e Marcos diz de um homem endemoniado, só que Mateus falam de 2 homens endemoniados. É um ou são 2? Não é? É claro, meus irmãos, que nós não temos uma resposta precisa sobre isso, mas, muito provavelmente, Mateus registrou o número de pessoas que chegaram até Jesus, enquanto Marcos e Lucas focam no porta-voz dos demônios, naquele que chegou falando com Jesus. Talvez o mais conhecido deles ali, ou o maioral deles, nós não sabemos. Mas entenda, essas distinções, elas não são sinônimos de erros bíblicos, mas sim de perfil e de foco do autor bíblico. Então, nós não precisamos nos preocupar com isso, apenas aproveitarmos da beleza do maior número de informações, ok? Então, não entenda isso como alguma dificuldade. Eu vou ficar falando no singular, porque é o texto de Marcos, mas a gente entendeu já isso. Mas existe uma realidade de alguém cativo pelo império das trevas, não é? Nós sabemos que tem ali um homem que chegou numa certa condição. Veja, o texto diz alguns detalhes. Marcos é muito detalhista ali, talvez o melhor detalhista dessa história. E nós temos um homem que vivia entre os túmulos, entre os montes, entre os morros. Um comentarista chamado Mulholland vai dizer que Jesus, aproveitando a sequência do texto da semeadura, né, diz que Jesus vai semear no cemitério. Ali para Jesus não tem terreno
com dificuldade. Mas o fato é que naquela época as pessoas construíam túmulos nas montanhas, escavavam as montanhas e construíam, ou mesmo no pé das montanhas, e isso era usado então como cemitério. Esse homem ficava perambulando, inclusive na maior parte do tempo, provavelmente ali pelo cemitério. Vai imaginando essa cena, vai entendendo essa cena que você vai perceber um pouco mais. Mas esse homem tinha uma condição diferente, ele tinha uma força muito grande, a ponto dele quebrar as cadeias e os grilhões. Quando a gente vai para os dicionários, a gente vai descobrir que as cadeias eram uma espécie de algema, né, para as mãos, e os grilhões eram uma espécie de prisão para os pés. Pode ser entendido assim, normalmente ou de corda ou de ferro, mas o texto diz que ninguém podia deter, que esse homem destruía, despedaçava tudo. Os policiais vão entender alguém preso por algema, pensa alguém arrebentando uma algema, não é, com toda a força e com muita tranquilidade, porque, veja, Mateus diz que eles estavam a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Vai imaginando a cena, nós temos alguém numa região, não passa por lá porque ali é perigoso. Mas o texto ainda nos mostra que esse homem vivia agonizando de dia e de noite. A palavra aqui é que ele ficava gritando, murmurando, falando alto, talvez meio que um grito de gemido, era uma coisa assim, ele ficava perambulando sem lar e falando sozinho. Vai pensando nisso, meus irmãos, nessa cena. E Lucas dá um detalhezinho, esse homem andava pelado, sem roupas, não é? E mais, ele se cortava com pedras. Esse homem se feria, pensa, ele ora sangrando, ora com feridas abertas, ora com um contexto muito ruim. Esse homem estava constantemente atentando com a sua vida, constantemente atentando contra o sexto mandamento. Pensou numa pessoa assim? Essa pessoa vai até Jesus. Essa é, de fato, uma realidade triste, assustadora. É uma demonstração clara da condição de alguém totalmente escravizado por Satanás. Quer saber como é ser escravizado por Satanás? Olha por esse texto. Alguém dominado física e espiritualmente. Mas tem ainda algo mais, um detalhe ainda muito importante para a gente entender. Um judeu, como ele estaria lendo esse texto? Como ele estaria percebendo essa situação? Você acha que isso para o judeu que era o pior? Veja, para o judeu esse homem era triplamente impuro, o que é terrível, não é? Esse homem, ele era impuro porque ele habitava numa terra impura, era parte de lá da terra de Israel, era uma terra que se criava porco. O judeu não podia nem tocar em porco, porque ele era considerado impuro, não é? Essa região criava e muitos porcos, uma terra impura. Mas esse homem também perambulava, morava em lugar impuro, que é o cemitério. E mais, esse homem estava possuído pelo espírito impuro. Pense numa pessoa lascada para um judeu. É essa daqui, não é? Esse homem é a pior realidade que a gente pode entender. Você veja que em filmes de guerra, e eu gosto muito de filmes, em filmes de guerra, quando tem uma dificuldade para conquistar um território, o que os exércitos fazem? Joga a bomba logo, acaba com tudo, mata todo mundo e vence o lugar. Veja Hiroshima e Nagasaki. Não é? Você quer conquistar, faz isso, destrói tudo lá, deixa devastado e pronto, ganhou, não é? Agora, não é assim na guerra com Jesus, ou Jesus batalhando. Veja, Jesus avança com o seu reino. Nós estamos vendo Marcos falando que o reino de Cristo está se espalhando. Essa é a missão do Senhor, não é? Só que Jesus vai para dentro da terra devastada. Para o Senhor não há esse problema. E o Senhor vai para esses lugares para resgatar os seus. O texto de Isaías diz que o Senhor veio para causar libertação, para gerar libertação, gerar restauração. E, veja, não tem cenário assustador para Jesus. Talvez eu não passasse ali perto daquela região, né? Digamos assim, que eu seria um pouco mais prudente para não falar medroso, né? Vendo aquela realidade. Mas não é esse um problema para Jesus.
Jesus não tem essa dificuldade. Jesus invade o reino de Satanás para libertar os seus, os cativos. Jesus é o resgatador, que veio para essa missão de resgate, não é? E para resgatar justamente disso, do império das trevas para o seu reino, da sua maravilhosa luz. Essa é a obra da salvação. Essa é a operação que continua acontecendo até hoje. Talvez a gente não esteja percebendo mais cenários visivelmente ruins, mas invadir o reino das trevas é uma missão redentiva. E mais, meus irmãos, essa guerra já foi vencida por Jesus. Nós não precisamos temer. O Senhor já venceu toda essa batalha. Só que é curioso, nós estamos numa perspectiva que só o Senhor consegue nos dar. Ele já venceu, mas nós ainda não vimos. Nós estamos no já e no ainda não. Mas o Senhor já venceu a batalha cabalmente, não é? Pois bem, mas em segundo lugar, versículos 6 a 13 e um pouquinho do versículo 15, nós temos o resgate feito por Jesus. Veja, acontece aqui um diálogo estranho, como vários diálogos estranhos na Escritura. Tem um possuído, tem um cabra possuído que vem falar com Jesus, corre para falar com Jesus. O texto de Lucas diz que ele se prostrou. Essa questão de adorar é uma adoração de joelhos. Ele caiu de joelhos diante do Senhor, diante do Filho do Deus Altíssimo. Essa expressão Deus Altíssimo, a palavra aqui para Altíssimo é Elion, no grego, que é o nome que o Deus de Israel era conhecido pelos gentios. Então tem um gentil que está reconhecendo que Cristo é o próprio Filho do Deus Altíssimo. Vamos combinar que essa é uma declaração muitíssimo ortodoxa. É uma declaração, eu diria, reformada. Ele reconheceu Cristo como o próprio Filho do Deus Altíssimo. Aliás, esses demônios falam melhor do que muitos crentes hoje em dia, ou ditos cristãos. Tem gente que já não reconhece mais Cristo assim, mas esses demônios reconheceram isso. É verdade, meus irmãos, que Jesus é digno de toda adoração, porém, o que está acontecendo aqui, essa postura foi pelo medo e não pela reverência piedosa. Então, não nos confundamos, não é uma adoração como a que a gente faz, não é uma adoração verdadeira. Mas o texto ainda diz, conjura-te por Deus. Você sabia que eles oram também, essas pragas? Porque eles estão fazendo um pedido para Jesus. E mais, eles estão fazendo um pedido em nome de Deus. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, em nome de Deus, nos atende. Que oração é essa? Que conversa estranha é essa? Eles estão invocando o nome de Deus, não é? É claro que tudo isso está errado, mas percebamos os detalhes. E Jesus, então, manda que o espírito imundo saia. Porém, é óbvio, sair para ser ocupado pelo Espírito Santo. Essa é a maravilha da salvação. Sai porque o Espírito Santo há de ser o habitante desse homem. Mas veja, não há interesse de Cristo de se relacionar com demônios, de dialogar. Jesus não é de uma certa segmento que a gente conhece que faz entrevista com demônio. Não é isso, não é? Porque aqui tem uma intenção do Senhor, tem um propósito do Senhor muitíssimo importante para essa pequena interação. Então, Jesus pergunta pelo nome desse endemoniado. E veja, eu sou o fã dos detalhes, não é, meus irmãos? Porque havia um pensamento dos exorcistas, né? Tinha gente que se colocava como expulsadores de demônios, e eles entendiam que quando você fala, você sabe o nome da pessoa, você tem autoridade sobre isso. Não é isso que está acontecendo com Cristo. Cristo já sabia tudo, absolutamente tudo. Então, por que o Senhor está perguntando esse nome? Porque aqui vai ficar claro o tamanho do problema que o Senhor vai enfrentar, e, obviamente, isso vai refletir no tamanho do seu poder. Isso seria visto por todos. E esse homem responde, não é? Ele diz, qual é o seu nome? Legião. Legião é um termo latino, meus irmãos, para um grupamento de soldados romanos, não é?
normalmente composto por 6.000 soldados, não é? Não era necessariamente exatamente assim, mas um grupamento que normalmente tinha essa contagem. Mas o detalhe é que a legião romana era o terror da época. Se você falasse a legião romana está vindo, não é? Eu não vou usar uma expressão do Bop aqui, mas era terrível uma legião chegando, não é? Eles causavam uma devastação muito grande. Eles acabavam com tudo. Ninguém segurava uma legião romana. Essa é a ideia aqui por trás, e esse homem está dizendo mais ou menos assim: o reino infernal é que está falando contigo, Jesus. Só que é o seguinte, esse batalhão, esse grupamento, treme e teme diante de Jesus. Não adianta vir falando legião, você está diante do próprio Deus. E os demônios aqui fazem um pedido para o Senhor, aqui está no plural, no versículo 10 a 12 ali está no plural, talvez Marcos esteja apontando os dois homens, ou talvez já usando essa expressão, porque o nome foi revelado, mas eles fazem dois pedidos, há dois pedidos aqui nesse texto. O primeiro, não nos mande para fora do país. E o segundo é, manda a gente para entrar nos porcos. Por que isso, meus irmãos? Eles sabiam do destino eterno deles. Mateus vai nos dizer, Mateus 8, 29, vai nos dizer que eles disseram assim: não nos atormente antes do tempo. Que tempo? O tempo do juízo. Eles já estão aqui não querendo serem julgados. Não é como se eles dissessem: eu não quero julgamento agora não, ainda, Senhor, deixa a gente por aí. E eu preciso abrir mais um parênteses aqui para nós, meus irmãos. O versículo 10 está falando ali que eles pediram para não saírem da região. E entenda, isso aqui não é base, embora alguns segmentos digam, isso aqui não é base para demônio territorial, não, meu irmão. Esse pensamento de demônio territorial é de povo animista, é das tribos animistas, que já quase não existe mais no mundo, não é? Onde os deuses ou os espíritos ocupavam coisas, ocupavam objetos, ocupavam plantas, ocupavam região. Isso é um pensamento animista. Será que é só eles? Infelizmente, nós temos grupos ditos cristãos que dizem que existe isso, mas não. Nós estamos aqui diante de um pensamento que é: eu estou na terra impura, me deixa na terra impura. É somente isso, não é? Mas acontece uma outra coisa, versículo 13 diz que Jesus permitiu, mas a palavra aqui no grego para permitir, olhe para mim, é que Jesus fez assim, ó. Posso ir? Só foi isso. Jesus autoriza com um simples balançar de cabeça, não é? E ali, por perto, tem uma manada de cerca de 2.000 porcos, e esses porcos são possuídos, se é que essa palavra serve para bicho, né? Mas, nesse caso específico, os demônios, então, tomam conta desses porcos, vão para o penhasco ou para o abismo e caem no lago e se afogam. Sabe onde está essa ideia? Apocalipse. Apocalipse 9, Apocalipse 11, 17, 20, esses textos todos vão nos mostrar que abismo e lago, claro que lago de fogo, são termos para o destino eterno e imutável de Satanás e de seus demônios. O Senhor já está mostrando que a imundície vai para o lago. A imundície vai ter um destino eterno. E, obviamente, essa situação é bastante feia de se ver e até mesmo de pensar. Não é? Não deve. Essas coisas, às vezes a gente romancia a Bíblia. Isso aqui não deve ter sido nada bonito de se ver, até mesmo de se ouvir. Imagine o barulho de 2.000 porcos, não é? Agora, eu preciso também, mais uma vez, alguns detalhes para nós, porque esse texto sofre algumas críticas de que Jesus foi maldoso, não preocupado com a própria criação dele, que causou prejuízo. Alguns comentaristas, alguns críticos das Escrituras falam isso. Mas vejam, não há uma explicação, é verdade, não há uma explicação do porquê Cristo permitiu que os demônios tomassem o porco,
os porcos, não é? E também não há uma explicação dessa estranha reação desses bichos pularem o morro. Nós não sabemos esses detalhes, mas é certo, meus irmãos, que Jesus, em primeiro lugar, Jesus não enviou os espíritos. Não foi Jesus que deu uma ordem, entrem, não é? Jesus permitiu. E também é verdade que ele não deu ordem para os porcos pularem. Isso foi uma reação dessa condição que eles experimentaram. Mas o que está aqui, meus irmãos, por trás, é que aquelas pessoas perceberam, ou deveriam ter percebido, o tamanho do estrago que os demônios fazem na vida de alguém. Você consegue imaginar o tamanho do estrago? Essa era a ideia ali. E também não há razão para nós termos dúvidas sobre essa ação, essa permissão de Cristo, como se os animais, tadinho dos porquinhos, bonitinhos, fofinhos, que pularam e morreram, eles também são gente. Afinal de contas, é criatura, nós somos todos. Não, meus irmãos, isso aqui não tem uma relação de igualdade entre bicho e gente. Se tiver que morrer alguém, morre bicho, porque a humanidade é o topo da criação e a humanidade que é imagem e semelhança de Deus, e eu não vou falar de outras coisas, de outros bichinhos aqui, prometo. Mas o estrago, meus irmãos, no endemoniado, era pior do que a vida desses porcos. É ruim ver isso, é triste ter visto tudo isso. A criação é a criação de Deus mesmo, mas o que estava acontecendo com aquele homem era muito pior. E, em terceiro lugar ainda, meus irmãos, nós não podemos acreditar que Jesus provocou prejuízo para os donos dos porcos. Nossa, que Jesus terrível, né? Era o ganha-pão deles. Há quem pense assim, mas a gente esquece que Jesus é dono de todas as coisas. E Senhor sobre todas as coisas. E Ele pode fazer o que Ele quiser, não é? E nem foi Ele mesmo que deu essa ordem. Mas o propósito ali também era mostrar onde estavam os corações desses homens. A gente vai perceber isso mais para frente. Esses homens não ficariam preocupados, não estariam alegres com o resultado do homem liberto. Eles estariam preocupados com dinheiro. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, outra coisa legal da gente aprender é que esse homem teve um valor bem alto, não é? Cristo pagou um valor bem alto para esse homem, afinal de contas foram 2.000 porcos, não é? Que, entre aspas, foram usados para isso. Agora, meus irmãos, Jesus tem muito mais valor do que pessoa, bicho e o próprio universo. Jesus é muito mais importante. E Ele morreu na cruz sem merecer. Então, se tem alguém que sabe o que é morrer de forma injusta, digamos assim, olhando humanamente falando, é Cristo. Então, não nos preocupemos com essas críticas que ouvimos por aí. Porque o que mais importa aqui é o resultado maravilhoso do milagre que aconteceu. Gente, o cativo foi liberto, o desprezado foi reintegrado, o que estava sem juízo, conforme diz o versículo 15, agora está em perfeito juízo. Aquele monstro que chegou, que causava terror nas pessoas, agora está aos pés de Jesus. O andarilho sem caminho vai ser o que caminha no caminho de Cristo. Nós não podemos perder essa perspectiva, essa é a perspectiva da salvação. Esse homem foi liberto do império das trevas. Lá vem filme. Você já assistiu 300? Aquele filme é curioso. É uma ficção, não é? Onde o rei Leônidas, com seus 300 soldados espartanos, vão enfrentar o Deus-rei Xerxes I com seus 30.000 soldados. É 300 para 30.000 a proporção, não é? E é claro que essa é uma missão suicida. É claro que é uma luta impossível de ser vencida. É claro que o poder do mal de Xerxes ia ganhar ali no filme.
Essa é uma ideia óbvia, não é? Mas eu lembrei disso porque o Deus Filho, meus irmãos, tem autoridade sobre a terra e sobre o céu. Todas as criaturas do universo, humanas ou celestes, não é? Devem obediência a Cristo. Até mesmo as hostes infernais e o próprio Satanás dependem da permissão de Cristo. Às vezes tem cristãos, talvez mal instruídos, que temem sobremaneira as ações de Satanás. Não é? É claro que é terrível, sem sombra de dúvida, mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Às vezes há quem entenda esse texto, que é como se o inferno avançasse para cima da igreja, mas não. A igreja avança sobre o reino das trevas. Essa é a ideia, não é? E nós, é claro que nós reconhecemos a ação do mal, é claro, nós não somos bobinhos, ou não devemos ser, pelo menos, não é? É claro que a gente sabe que o mal está no mundo e está agindo contra nós numa luta que nós não percebemos. É verdade, uma luta que não cessa, não tem trégua nessa história, não é? Mas nós não precisamos temer, porque Jesus já venceu o império das trevas. A gente não pode perder essa perspectiva. E também nós aprendemos aqui nesse texto sobre a total limitação do poder de Satanás e de seus demônios. Eles são totalmente limitados por Cristo. Satanás, meus irmãos, não é dono do mundo. Satanás não é dono de reinos, como ele vai prometer, como ele prometeu lá na tentação de Cristo. Esses reinos aqui, se você quiser, Jesus, eu te dou. Claro que não. Veja, Satanás, meus irmãos, mesmo com todas as investidas contra as pessoas, ele não pode, nem mesmo os seus demônios, não podem destruir totalmente uma vida humana. Eles não tiram a vida de ninguém, nunca. E a ação que ainda existe é sempre com a autorização do Senhor. Nós temos o caso de Jó para nos ajudar a entender isso. Então, meus irmãos, nós não precisamos temer essas coisas, não é? Aliás, se fincarmos o pé, estivermos firmes em Cristo Jesus, Ele corre. O nosso coração fica, que é enganoso, mas Ele corre. Então, não temamos essas coisas. Mas, em último lugar, como que eles reagiram? Como foi a reação ao redor de tudo isso? Não é? E mais diálogos estranhos acontecem aqui. Veja, versículos 14 e 16 vão dizer que houve um anúncio dos porqueiros fugitivos. Os porqueiros correram e foram contar pelos campos, pela cidade, o que havia acontecido. O texto diz que eles foram contar o que aconteceu com o endemoniado e com os porcos. Que interesse é esse, não é? Que está ali por trás disso. Esses homens foram os mensageiros da morte e não da vida. Eles foram contar sobre o prejuízo que eles achavam que estavam tomando, porque para eles os porcos eram mais importantes do que esse homem que foi liberto e do que o próprio Senhor Jesus. Isso vai ficar muito claro. Veja, agora, esse finalzinho é realmente curioso se nós não tomarmos cuidados, porque esses homens foram anunciar uma mensagem, e não é que eles foram bem-sucedidos? Pensem em bons anunciadores, porque diz o texto que saiu o povo, saiu muita gente para ouvir, para ver o que tinha acontecido. É claro que a motivação não foi santa. Pensem num povo curioso, que saiu para ver o que estava acontecendo. E aí nós temos no versículo 17, uma nova conversa. Esses que vieram, fizeram um pedido para Jesus. Eles fazem um pedido e eles são atendidos. Eles pedem, sai Jesus, sai daqui, nós não te queremos. E Jesus sai. E Jesus vai embora. E o Senhor atende. Terrível coisa é o que acontece aqui. Eles desprezam Cristo. Mas, a gente não pode esquecer que nem todo anúncio
no mundo sobre a maravilhosa obra libertadora de Jesus, será bem recebido. Há pessoas que não querem Jesus por perto, que preferem viver no ambiente da morte. Você já passou por isso? Que você fala, e as pessoas, eu não quero Jesus. Sai, Jesus. Você já passou por isso? Isso acontece ainda hoje. Mas ainda tem mais um diálogo maravilhoso, versículos 18 a 20. Esse homem que foi liberto está conversando agora com o libertador. O perdido está conversando agora com o resgatador. O sedento está agora buscando água viva. O faminto está buscando o pão da vida. O homem que foi renascido agora pede para seguir Jesus. Eu quero ir contigo, Jesus. Deixa eu ir contigo, Jesus. Fala a verdade, que reação fantástica. Aquele homem agora, o mais importante da sua vida é andar com o Senhor. Que pedido maravilhoso. E Jesus nega. Esse texto é realmente curioso, porque Jesus diz sim para os demônios. Jesus diz sim para os que não querem Ele, e Jesus diz não para o que foi liberto, que quer caminhar com Ele. Esse homem fez um pedido e foi negado. Por quê? Não é um pedido santo, não é um pedido bonito, não é um pedido que todos nós deveríamos fazer. Mas veja, meus irmãos, o que importa aqui não é exatamente neste momento da história andar colado com Jesus, mas andar colado com a mensagem de Jesus, obedecer a Cristo. É isso que importa. Antes obedecer a Deus do que aos homens. E Cristo então fala, vai e leva a mensagem da compaixão. Veja o que o texto diz, que o Senhor teve contigo. Cristo está dizendo, eu sou Deus. Vai contar que Deus te libertou. Vai contar essa obra para as pessoas. E Jesus orienta esse homem a voltar para a sua casa e testemunhar dessa libertação e dessa salvação. Por que para casa? Tem um lugar que conhece muito bem a gente, a nossa casa. Se tem um lugar que te conhece, é a sua casa, a sua família, seus pais, seu cônjuge, seus filhos te conhecem muito bem. E esse homem já estava muito bem conhecido pela desgraceira de vida que ele vivia. E agora Jesus fala, volta para a sua família, porque lá eles vão ver a mudança, a obra da misericórdia. Eles vão ver que você foi totalmente liberto e você agora vai ser restaurado ao convívio familiar e ao convívio social, porque a obra de Cristo é completa. Não deixa ele sem notícias. Volta e conta essa mensagem. Agora, esse homem liberto, meus irmãos, fez muito mais do que isso. Diz o texto que ele contou em toda Decápolis. O que significa isso? Decápolis era uma região de 10 cidades, que incluía, por exemplo, Damasco. Ficavam subindo uma região que subia à margem de Israel. Essas 10 cidades tinham autonomia de governo, mas elas se juntavam para várias coisas, para se proteger, para comprar, para uma série de coisas. E essa região, essa soma de 10 cidades era chamada Decápolis. E esse homem contou essa história em todas essas 10 cidades. Jesus falando, imagine Jesus falando, volta, Silvio, volta ali para a sua casa e conta para todo mundo, não é? E aí, pensa na sua casa, Jesus fala, volte, conta para a sua família. E depois o texto diria assim, e o irmão tal e a irmã tal contou por todo o Distrito Federal, por todas as regiões administrativas. Ele não ficou ali só dentro de casa. Ele saiu contando para todo mundo, e essa mensagem maravilhava as pessoas. É verdade que não significa que todo mundo ia ser convertido, mas a notícia maravilhava todas as pessoas. E tem uma história que diz que há uma diferença entre navio de turismo e navio de guerra. A igreja não é um navio de turismo, num cruzeiro,
onde poucos ficam ali, onde poucos trabalham para que outros se deleitem nesse conforto todo. A igreja é um navio de guerra, onde todos estão com as mãos ali no convés e onde todos estão trabalhando na missão contra o inimigo. Essa é a ideia que o Senhor está falando. Vamos para a guerra. Vai agora, volta e conta o que aconteceu. Entra nesse mundo da impureza, esse mundo caído que é a região do lado de cá, e conta. Porque nessa guerra, meus irmãos, Jesus resgata independentemente da impiedade da pessoa. Jesus buscou, pense numa pessoa ruim, impura, e Jesus resgata este homem. Esse texto nos lembra, meus irmãos, que nós devemos anunciar o Evangelho a todas as pessoas indistintamente. Você deve anunciar o Evangelho àquelas pessoas que aos olhos humanos parecem impossíveis de serem salvos. Eu nem vou entrar muito nesse detalhe, porque senão daqui a pouco vocês sabem o que acontece comigo aqui, né? Gaguejar, chorar e tudo mais. Porque eu era do grupo que ninguém acreditava. Então, veja, pode parecer assustador a algumas pessoas, pode parecer que algumas realidades são impossíveis de serem mudadas, mas toda pessoa sem Cristo está cativa a Satanás. Pode ser que ela não esteja por aí se cortando, fazendo coisas terríveis. Tem gente que está vivendo uma vida tão bonitinha. Sem Cristo, ela é cativa de Satanás. Eu me lembro de uma história que eu gosto muito, me lembrei agora. E filhos de pastor falam assim: pai, para de citar a gente. Mas a Giovana era pequenininha, e a gente foi num restaurante, e eu e Tati, digamos, somos um pouco zelosos, para não dizer neuróticos, né? Com segurança, e eu, Giovana e Tati, em restaurante era sempre assim. Conversa, mesona grande, né? Aquele dia com um monte de crente celebrando aniversário e tal. Chegou a hora, vamos embora, paga a conta, vamos embora e tal. Curiosamente, nesse dia, cada um levantou e foi despedindo de todo mundo, e voltou despedindo todo mundo do outro lado, e aí os homens entendem bem o que eu vou falar. A mulher faz aquela pergunta: cadê a criança? Eu falei: estava com você? Não, estava com você. Aí, meus irmãos, os pais entendem bem, é aquele segundo desesperador. Pus todo mundo da mesa para procurar a Giovana. Olha debaixo da mesa, ela deve ter entrado. Cadê Giovana? Cadê Giovana? Restaurante grande, aquele sufoco. Daqui a pouco, Giovana sai pulando de trás de uma coluna. Pequenininha, fofinha, sorridente. Essa história me marcou tanto, meus irmãos, porque sabe o que aconteceu naquele instante? A Giovana estava feliz, saltitante, sem saber que estava perdida e sem saber que estava à mercê de muito perigo. Esse é um ímpio. O ímpio está vivendo aí, meus irmãos, tranquilo, às vezes muito eticamente corretos, experimentando da graça comum, dando bons testemunhos, mas estão perdidos, rindo, felizes, indo para o inferno. Essa é a história. Nós não podemos ficarmos tranquilos com essa realidade. Nós temos que contar isso, e Jesus nos envia para anunciar a salvação. Talvez você fale: eu não conheço tão bem as Escrituras, não fiz seminário. Esse homem não fez seminário. Esse homem, o Senhor falou: vai e conta a sua história, a história da misericórdia sobre a sua vida. E nós, meus irmãos, a partir do resgate que é feito conosco, a partir do resgate que você experimentou, você agora é chamado, você participa da equipe de resgate. Agora você está na equipe de Jesus. E agora você vai resgatar outras pessoas. E isso é uma obra alegre, isso é uma obra radiante, porque contar as boas novas de salvação é fantástico, é maravilhoso. Conta isso para as pessoas e façam soldados. Não diz o texto isso, né? Na versão Silvio Bis, revista atualizada?
Conte o evangelho para todo mundo e façam discípulos, resgatadores, soldados do reino. Isso vai ser assim até a volta de Jesus. Se você está confortável na sua cadeira, saia daqui muito desconfortável, porque você foi resgatado para fazer parte do time de Jesus, da equipe de resgate de Jesus. Você é dos bopes de Jesus. Você é dos mariners, você agora é um resgatador. Nada te detém, porque você está habitado pelo Espírito Santo do Senhor. Vai aí fora e conta para todo mundo a mensagem da salvação. E esse anúncio, meus irmãos, começa do mesmíssimo jeito, dentro de casa. Conta dentro de casa, conta para a sua família. Eles sabem quem você era antes da salvação. Essa é uma ação centrífuga. Já viu máquina de secar roupa? É uma ação centrífuga, do centro para fora. Disse o Senhor: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Sai contando para Jesus. Puxa, o tempo está andando, mas eu me lembrei de uma outra história. Estava eu no meu trabalho antigo, né, onde eu me aposentei, e conheci estava numa reunião com um executivo que nós tínhamos nos tornado amigos, um executivo que tinha se convertido, era crente, muito empolgado com o reino de Deus, e aí ele falou assim: Biso, eu voltei de viagem do Rio e conheci um amigo seu, da época de Cuiabá, fulano. Quando ele falou fulano, eu gelei, né? Era um dos meus brothers da velha vida. Aí, Biso, achei curioso, porque eu contei para ele a sua história de conversão, que você é pastor agora, e ele disse: não, é impossível. Eu falei: porque ele era de uma outra época, a gente não teve mais contato, né? Não vai ficar assim, não. Viva a voz. Oi, fulano, tudo bem? Oi, aqui fulano. Estou aqui com o Biso. Oi, tudo bem? Ô Biso, estão falando que você virou pastor. Eu falei: sim, virei pastor. Jesus Cristo mudou meu viver. Aquela época não existe mais. Aliás, saiba de Jesus, que Ele pode mudar a sua vida. Foi muito engraçado, porque ele sabia quem eu era, mas ele não sabia que eu tinha me tornado pela obra de Cristo. E isso é tudo para a glória do Senhor. Eu não tenho mérito nenhum nisso. Então, contem para aquelas pessoas que te conheciam ontem: mas eu nasci num lar evangélico. Beleza, continua contando assim mesmo. Mostra que você não mudou de vida, que você continua crente até hoje, não é? Vai lá no seu trabalho e conta para eles quem você é. Abra a boca, não é? E sim, meus irmãos, uns fogem, outros recusam, mas os eleitos do Senhor são alcançados, se rendem a Cristo e passam a fazer parte da equipe de resgate. Tranquilamente, faça isso. Anuncie, joga a semente no cemitério. Não se preocupa não, que o resto é sempre tudo com o Senhor. Anuncie a tempo e a fora de tempo. Não se preocupe, os eleitos são alcançados pela proclamação do Evangelho. E, por último, nem sempre o lugar que nós queremos estar é onde de fato queremos estar. Você já fez aquela: que vontade de me mudar para tal área na empresa, que vontade de mudar de bairro, que vontade de mudar de cidade. Senhor, eis aqui minha oração, Senhor, seu filho, faça essa súplica, faça o jejum, chama a igreja toda para orar. Eu me lembrei de uma irmã que, uma situação assim: pastor, está difícil lá no trabalho, estou pedindo para orar, para todo mundo orar. E aí vem um texto desse. Talvez o Senhor diga não, porque não interessa a sua vontade, interessa a vontade de Cristo. E você precisa saber onde Cristo te quer. Essa é a razão da nossa vida. Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. E aceite isso, e se deleite com isso, experimente isso, e você vai ver que maravilhoso. O Ryle,
Ele tinha uma oração fantástica. Na vigília, o reverendo Mateus falou de orações de piedosos do passado. E ele tinha uma oração assim: concede-me o que tu queres, coloca-me onde desejares, permita-me apenas ser teu discípulo e permanecer contigo. Essa é a nossa oração. Senhor, onde o Senhor quer que eu vá? Onde o Senhor quer que eu fique? O que o Senhor quer que eu faça? Fala, Senhor, que eu te escuto. Não é? Qual a oração da conversão de qualquer pessoa? Eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Nós, os que fomos resgatados, ainda que nós não tenhamos experimentado situações assombrosas, mas nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos os que viviam perambulando nos cemitérios espirituais. Mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos trouxe para si, o Senhor nos libertou e somos teus. E nós, nessa manhã, queremos reafirmar, ó Deus, usa-nos, envia-nos, faz conosco o que o Senhor bem quiser, onde o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, de tal forma apenas que nós nunca nos desviemos do Senhor. Obrigado por fazermos parte da tua família, do teu grupo, da tua missão. Assim oramos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos pôr em pé, vamos responder essa palavra.